A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês nessa noite. Meus irmãos, está passando uns versículos aqui para nos fortalecer, que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus fortaleça e renove a fé de cada um que há de ouvir essa mensagem. Amém? Esses versículos aqui que Deus tem para nos ensinar, falar conosco nessa noite. Jesus, ele anda sobre as águas. Eu vou estar lendo aqui o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém, meus irmãos? Aí continua aqui, ó. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui, o Senhor nos ensina, né? Como nós devemos ter fé, confiar no Senhor. Confia nele, se ele falou, se ele te chamou, vem, vá. Seja forte e corajoso, não temas, né? Pedro, no início eles viram o Senhor andando sobre o mar, eles se assustaram. É um fantasma. E Jesus falou, não tenha medo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu, Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus falou, vem, Pedro. E Pedro foi, porém na caminhada, quando ele foi, ele começou a sentir o vento, né? A leveza dele andando sobre o mar ali, e o vento batendo, então ele se assustou, olhou para o lado, para o outro, e começou a afundar, começou a afogar-se. E ele clamou, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. E Jesus logo o pegou pela mão e trouxe. E eles saíram andando sobre as águas e entraram no barco. E Jesus repreendeu ele sobre essa parte aqui, ó. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então é isso que o Senhor fala para nós, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos aflitos, o vento bate, a tempestade, e a gente vai perdendo a fé, a esperança. Mas Jesus fala, homens de pouca fé, por que duvidaste? Não duvida, mas creia. Se eu falei, venha, vá, olhe somente para Jesus. Não olhe para o vento do lado nem para o outro. Não olhe para a parede que está à frente, mas olhe para Cristo. E creia, confia. Se o Senhor te falou, vai. Não duvide no seu coração, mas creia que Jesus é contigo. A vitória é do que crê. Amém? Glória a Deus. Então fica essa palavra, meus irmãos. Fica esse aprendizado para nós nesse dia de hoje. Creia somente. Tenha fé, tenha bom ânimo. Jesus é contigo, creia. Somente arrependa-se dos seus pecados e creia. Confessa a Ele e creia na palavra do Senhor. Amém? Deus vos abençoe e fiquem na paz. Que Jesus vos abençoe.